Boa noite a todos. Vamos abrir Isaías 12, versículos 1 até o versículo 3. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vamos orar. Mantém sua Bíblia aberta. Nosso Pai, estamos agora perante a palavra. Cantamos os hinos maravilhosos que nos instrui, que nos leva a entender a verdade, que ilumina o foco do Evangelho para nós. E a gente pode entender a realidade da cruz, o que aconteceu lá para a nossa vida aqui. Então agora eu peço ao Senhor que o Senhor abra um cenário para nós agora. Eu sou estúpido, meu Deus, para a compreensão de coisas eternas. E nem sei como explicar direito. Mas o Senhor é bondoso para conosco, nos fortalece, nos ajuda na compreensão da verdade eterna. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode assentar. A grandeza da salvação vista na confissão. Mantém suas Bíblias abertas no texto, porque será uma mensagem basicamente expositiva, tá? Então, obrigado pela água, vai me ajudar muito, porque está muito quente. E eu quero tratar sobre a grandeza da salvação vista na confissão. Mas antes de explicar o texto, eu tenho que mostrar o contexto, né? Senão vocês ficam perdidos. Não posso abrir a Bíblia e já despejar a conversa de uma vez assim. O livro de Isaías. Eu não sei aqui quantos já leram esse livro. Se você passou pela Bíblia toda, obviamente você passou pelo livro de Isaías. Um livro maravilhoso. Dizem que Isaías, 66 capítulos, é a Bíblia em miniatura. Porque a Bíblia tem 66 livros, né? Então é a Bíblia em miniatura. Interessante. Mas é um dos mais preciosos livros para mim. E você quer conhecer seu Deus? Conheça o livro de Isaías. Este texto aqui, irmãos, tem muitos pastores, até amigos meus, que quando pegam textos de Isaías, eles pegam e passam esse texto para o futuro. Tá? E aqui, por exemplo, eu tenho até um colega bem particular, amigo meu, que ele disse que esse texto é para o milênio. Que naquele tempo, quando Cristo reinar, que Israel vai ser assim, restaurado e tal, e vai ser bênção no mundo. Irmãos, eu coloco o meu não é verdade. Porque não está dizendo isso. Por qual razão eu ouso a dizer que não? Eu só tenho uma razão e eu acho muito óbvia. É a seguinte: o livro de Isaías é o livro que mais apresenta a mensagem da cruz. Basicamente, todo Isaías vai mostrar duas lições principais. O homem no pecado e Cristo morrendo para salvar. O Deus em Isaías, ele se apresenta como o grande Salvador. Tá? Então, tirar um texto desse aqui, isolá-lo,
e jogar para o futuro, para o milênio, desarma o livro, irmãos. Tira a beleza do Evangelho Isaías. Tem linguagem aqui que você não vai entender, tá? Porque Deus está conversando com os judeus, ele não está conversando com o brasileiro. Mas a mensagem é a mesma. A salvação no Antigo Testamento é a mesma coisa da salvação agora. Quem era crente no Antigo Testamento é como crente hoje, é a mesma coisa. Abraão foi chamado nosso pai na fé. Ué, então, que diferença tem? Moisés era um crente? Era. Igual, ele se converteu do mesmo jeito. Então não tem diferença. Então, quando trata de salvação, salvação é a mesma coisa. Tanto faz no Velho como no Novo Testamento. Compreenderam agora? Vamos, outro detalhe aqui. Tem detalhes no Novo Testamento que não tem no Novo Testamento, que não tem no Velho. Tá? Determinadas doutrinas você não vê no Velho Testamento. Mas elas, quando você pega o Novo Testamento e traz luz do Novo Testamento para o Velho Testamento, aparecem várias doutrinas. E você pode explicar. Por exemplo, eu estou dando lá no Facebook as doutrinas sobre a igreja, maravilhosa igreja de Cristo. Sabe que livro? Cantares. Ali fala muito sobre a igreja de Cristo. Tudo bem, vamos voltar ao texto, porque o que importa agora é o seguinte: Deus trata da salvação prometida por ele, por meio do seu Filho, e é o que todo este livro de Isaías mostra. O texto deixa a explicação clara, porque mostra o quê? Observe, no versículo 1, irmãos. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim. Isso é o quê? A doutrina do pecado. Está vendo? Deus é apresentado como Ele mesmo. Ele é a fonte da salvação. Pronto. Outro detalhe, queridos. Nos últimos 3 versículos, aparece uma proclamação de louvores. E esses louvores vêm como? Não é esses louvores que tem nas igrejas hoje, não. Batuque na cozinha, sinhá não quer. É o que tem hoje nas igrejas, né? Não tem nada a ver, irmãos. É aquele louvor resultante do que Deus fez por nós. Tá? Olha o versículo 4. O versículo 3. Vós com o quê? Com tristeza? Com alegria tirareis águas das fontes. Agora coloca no plural. Ao invés de falar da fonte, fala das fontes. E nós vamos entender isso agora. Eu não vou explicar os versículos 4, 5 e 6. Eu quero apenas mostrar para os irmãos a beleza desta passagem. Tá bom? Vamos lá. Talvez no próximo domingo eu pregarei sobre os 3 últimos versículos. Então é um capítulo pequeno, os irmãos, talvez seja um dos menores aqui do livro de Isaías. Talvez seja. Não, eu acho que o capítulo 4 é o menor. Muito bem, vamos lá. Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui. O primeiro, eu vou falar sobre o efeito imediato da salvação de Deus. Está no versículo 1. Orarás naquele dia. Depois eu vou tratar, irmãos, do verdadeiro louvor expresso nessa salvação, no versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. E em terceiro lugar, eu falarei sobre as maravilhas da salvação à disposição do povo de Deus. Vamos lá. Primeiro, o efeito imediato da salvação de Deus. O que é que está dizendo o texto? Orarás naquele dia. Os irmãos percebem que Deus está fazendo uma profecia? Está falando, eu vou trazer a minha salvação. Faltava 700 anos para Jesus nascer, quando escreveu Isaías. Ele está dizendo aqui, eu vou trazer a minha salvação. E quem é essa salvação? Jesus. O nome Jesus, nome hebraico,
significa salvação. Pronto. Eu sou, Deus é o seu Salvador. É o significado. Agora, irmãos, vamos lá. Qual é o efeito imediato da salvação? Orarás naquele dia. Olha, queridos irmãos, o domínio da nova era, durante esses 30 anos, os últimos 30 anos aqui no Brasil, teve um efeito aterrorizante dentro das igrejas e fora das igrejas. Sabe por quê? Porque você não vê mais nenhum pecador hoje. Todo mundo ora, todo mundo é evangélico, todo mundo canta, todo mundo fala com Deus, todo mundo. E sabe o que acontece? É uma das maiores fraudes do diabo. Essa semana eu estava conversando com um casal, ela dizia, eu ia na igreja, foi até batizada numa igreja batista. Tá? Eu não vou falar o nome da igreja, senão vocês vão saber que é renovada. Veja, ela parei de ir, faço minhas orações. Você perguntei, você é salva? Não. E por que está orando? Quem está ouvindo? Os irmãos perceberam que eles encontraram uma brechinha para sossegar e não ouvir a palavra de Deus. Estou fazendo minhas orações. O que é oração, irmãos? Oração é o efeito da salvação. Veja bem, os hipócritas oram? Ora. Jesus fala lá em Mateus, não orareis como os gentios oram. Que eles falam muito repetição, lembra? Os gentios que ficam repetindo. Já viu como o católico pega aquele lá, o seu nome, e vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. É mera repetição. Acontece nas igrejas evangélicas? Acontece, porque a oração é mera repetição. São aquelas mesmas palavras, aqueles mesmos pedidos de sempre. Mas notem, queridos irmãos, que a oração de uma alma arrependida reflete a obra do Espírito Santo em sua vida. A oração que não parte de um coração arrependido não chega ao trono de misericórdia. O Deus da Bíblia só atende arrependidos. O Deus da Bíblia não conversa com orgulhosos. Ele desfaz o soberbo. Pode ir. Os irmãos percebem agora? Veja bem, quando Ananias foi mandado para falar com Saulo, lembra que Saulo tinha caído cego, foi erguido por outras mãos, foi levado para uma casa, e lá, quando Ananias foi com medo de falar com ele, encontrou Saulo orando. Olha a diferença. Um homem agora, ajoelhado, orando a Deus, é o efeito da salvação. Os irmãos percebem que a salvação bíblica, ela pega o homem e a mulher e ergue a cabeça para os céus. Veja bem, o pecado pega o homem e verga a cabeça para baixo. Coloca com ódio contra Deus. Olha para o mundo. Olha para os seus ídolos. O convertido não. Quando Deus muda o coração, quando Deus ergue o coração para ele, o homem ora. Os irmãos lembram de Atos capítulo 2. O que aconteceu com aquelas 3.000 almas que se converteram? Imediatamente. Não precisou de um discipulado. Não precisou reunir no canto e falar, opa, não. Eles estavam na igreja todos os dias, junto com os irmãos. Sabe o que estavam fazendo? Orando, cantando, aprendendo da palavra, participando da comunhão dos santos. Agora, irmãos, eu vou agora expor para vocês um fato. Segure bem. Salvação
que não mostra sua evidência em sincera oração, não é salvação bíblica. Se seu coração não foi desmanchado do seu orgulho, não foi quebrada aquela pedra terrível, e você não é crente. Eu tenho lidado durante esses anos com tantas pessoas que jamais conheceram o Evangelho, que jamais conheceram a salvação extraída da cruz, porque continuam arrogantes. A vida é deles, não é de Deus. Veja então, irmãos, eu tenho aqui o segundo argumento, dentro desse ponto. Para onde a oração leva? A oração de um arrependido revelará sua contrição e temor. Note bem, quando Deus salva o homem, não significa que ele fica mole. Ele se torna homem. Ela se torna uma mulher. No pecado, diante dos homens, nós ficamos com medo, né? Você vê como Pedro se enrolou todo quando negou Jesus? Está vendo? E se enrolou fracote diante de uma criada. E agora, irmãos, o que acontece quando Deus opera salvação? Vamos examinar, irmãos. Olha, versículo 1. Graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim. E agora, irmãos? Olha o consenso, olha o bom senso que entra na vida de uma alma que é convertida. Ela diz, o quê? Ainda que tiraste contra mim, uma convicção da sua culpa. O que tem hoje, irmãos, de pessoas que dizem que são crentes, mas acham que Deus fez uma obrigação com elas. O crente diz, o Senhor irou contra mim. E eu dei motivo, eu pequei, eu quebrei tua lei, eu merecia o inferno, mas o Senhor veio por mim, me amou, mostrou, provou teu amor na cruz por mim. Eu estou salvo, foi porque o Senhor teve misericórdia de mim. Não foi porque eu fiz uma decisão, foi o Senhor que me chamou. Outro detalhe, irmãos. Em segundo lugar, há um convencimento da misericórdia. Olha o que diz o texto. Lembra que eu estou dando uma mensagem expositiva. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. Olha, irmãos, o que a salvação faz. Eu vejo muitos crentes sinceros, com medo. No momento que o pecador se converte, a ira tira. Olha, irmão, a ira vai embora. Não tem mais. No Velho Testamento, a lei amaldiçoava, mas a lei nunca interceptou o trabalho de Deus na salvação de um pecador no Velho Testamento. A lei dava medo. Mas agora no Novo Testamento, o que nós temos? Estamos debaixo da ira? Não. Foi embora a ira de Deus. A Bíblia diz em João 3,36 que aquele que crê no Filho, a ira de Deus não está mais nele. É sobre o incrédulo que a ira de Deus está. Então, queridos irmãos, em terceiro lugar, convencido da contínua obra de consolação. Olha o que diz. E tu me consolas. Que coisa fantástica. Olha quanto tempo eu andei no pecado. O Senhor me chamou e me abraçou e me confortou. Oh, meus irmãos, como é grande a salvação.
Que obra maravilhosa! Eu ainda estou no mundo. Os irmãos sabem o sofrimento que há neste mundo, né? Por que eu estou sofrendo neste mundo? Porque eu pequei. A culpa do mundo é do pecado. Não é para jogar a culpa sobre o diabo. Ele tem sua culpa, será jogado no lago de fogo. Mas a culpa de todo o transtorno na minha vida foi culpa minha. Todo problema que eu enfrentei na minha vida até agora foi culpa minha. Então agora chega um Deus maravilhoso que tirou sua ira, que me chamou para si e ele me consola. E olha, queridos irmãos, não é isso que precisamos? Veja, oração que prova que eu me arrependi, que eu agora converso livremente com ele, e uma consciência do que ele fez por mim, tirou sua ira de sobre mim. E o que é que ele fez em seguida? Mandou o Consolador. Nota, queridos irmãos, que o trabalho de consolação não é um trabalho de um instante. O próprio Deus, o Espírito Santo, vem habitar no crente. Para quê? Para consolar. E que consolo? Vai até a morte. Eu não posso esquecer daquele tempo, daqueles dias difíceis que Dona Nádia passou até a sua morte. Foi muito difícil. Mas ali, não somente eu estava presente, mas chegaram irmãos. Eu me lembro do pastor João Soniberg, amigo meu, chegando para ela não podia mais falar, ela só podia ouvir. E ele falando palavras de conforto para ela. Consolação, queridos irmãos. Eu não posso esquecer de Paulo. Olha o trabalho árduo de Paulo. No primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele diz o quê? Ele está falando com os irmãos da igreja de Corinto. Irmãos, o que eu tenho passado? Passado luta com a própria morte. Quase morri afogado. Passei por desespero. Passei fome. Passei terror. Fui espancado. Fui açoitado várias vezes. Aí chegou um momento que ele até quis desfazer da vida. Chegou esse momento. Por causa da terrível morte. Mas ele diz o quê? Deus nos consolou. Impressionante. Para que ele pudesse, Paulo, ser um consolador dos irmãos. Nota que trabalho grandioso da salvação. Não é só dizer eu sou um crente em Cristo. É uma consciência do que Deus fez por nós. Do nosso pecado que foi perdoado. Tirou a ira dele. Cristo na cruz cortou a ira de Deus que cairia sobre mim. Para que eu pudesse ser e dizer e confessar, sou salvo por Cristo. E ainda ele vem e dá o Consolador. Para quê? Para me consolar nesta vida tão terrível. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto nos traz, irmãos, o louvor expresso dessa salvação. Olha o versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Algumas verdades aqui e que eu quero passar para os irmãos. A primeira é, nós vemos esse louvor na forma correta de entender a salvação bíblica. Veja, o que nós temos? Eis que Deus é a minha salvação. Eu vejo, irmãos, é interessante como hoje o povão entende, o povão chamado evangélico, entende a salvação como se fosse um ingresso. Está aqui, Deus me deu um ingresso. Eu me lembro quando eu era pequeno, lá na Bahia, tinha aqui a idade aqui de 6 anos, 7 anos, né? E via aqueles circos na cidade,
E tinha um palhaço, ele saía com perna de pau pela cidade afora e chamava a molecada toda para ir atrás dele, fazendo propaganda do circo. Né? E todos que iam, eles marcavam com uma cruzinha assim na mão, e você podia entrar no circo. Tá? Então você participava e ainda lá atrás, até na hora do circo, você estava lá dentro. Tá? E, sabe, muitos pensam que Jesus Cristo veio para dar um bilhete para você entrar no céu. Não é verdade. Não é uma coisa assim que, igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Ele vai jogando assim, né? Quem quer dinheiro? Né? No auditório. Jesus não entrega a salvação assim. Olha o que o salvo fala no versículo 2. Eis que Deus é. Ele não fala, eis que Deus me deu. Ele diz, Deus é a minha salvação. O que ele quer dizer com isso? Eu vou apresentar de duas maneiras. Primeiro, negativamente. Ele não vê a salvação como mera doação. É igual um homem rico que casa com uma jovem e dá para ela uma baita de uma casa, linda casa, com carro, com tudo dentro, com empregada para manter limpa. E ele vai embora morar com outro. Ela pode até achar bonita e agradável e dizer que fiquei rica. Mas ela casou para ser amada por ele. Ela queria ele. Eu me lembro de um senhor lá na Bahia, cheio de filhos, tinha 6 filhos. Ele abandonou sua esposa e fugiu com a mulher casada. Aquela senhora, esposa dele, sofreu tanto, que ela chegou a falecer. Um dos filhos foi criado por uma irmã da igreja lá, nunca esqueci. Os irmãos percebem o que é Deus para o salvo? A ideia hoje é que Deus dá um presente. Já estou com presente. Agora eu sou salvo. E pronto, a vida vai assim, tá? Vou na igreja quando quero, oro quando quiser, vou ser santo como um ponto facultativo na vida, não tem nada a ver. O salvo vê aqui, Deus está falando o quê? Ele vai louvar a Deus, dizendo, tu és a minha salvação. Sabe, queridos, é isso que é maravilhoso. Porque é o próprio Deus. Olha essas expressões na Bíblia usadas. Ele em vós e vós nele. Que encanto é quando eu posso dizer, eu achei meu Salvador. Você vê o crente, por mais simples que ele for, ele tem um apreço pelo seu Deus. Eu já citei tanto de minha mãe, mas eu lembro dela quando faltava 6 meses para ela morrer. Ela disse para mim lá na Bahia, Jesus vem me buscar. Impressionante. Foi assim também com o senhor aqui em São Carlos, o irmão João Rossetti. Ele lá no hospital com câncer. Jesus vem me buscar. Não demorou muito. Jesus o buscou. Os irmãos percebem? Por quê? Porque para o salvo há uma unidade incrível. Queridos irmãos, o feito da cruz tem uma ligação ininterrupta com o crente. Eu nele, ele em mim. Está vendo? Então há uma maravilhosa conexão ali. Cristo não se afasta. Ele diz, tá, eu dei a salvação, espera, chegando a hora sua eu vou tratar com você. Não, estou convosco. Ele é o meu pastor, ele cuida das ovelhas, ele está comigo, ele não me abandona, ele não me deixa.
Gente, aqui. Ok. Vamos ver agora positivamente. Ele vê Deus como a própria salvação, e é isso que encanta a vida de louvor. Louvor na Bíblia não é cântico, irmãos, não é música. Louvor na Bíblia é uma apreciação em palavras por Deus. É falar dele, é estar encantado com ele. É uma vida de fé, de coragem, de confissão contínua. O crente tem prazer na igreja, tem prazer pela palavra, tem prazer em falar, não tem medo da morte mais, sabe que o seu Senhor está com ele, então a vida fica maravilhosa. A minha esposa atual, ela está lá em Anápolis, quase 700 quilômetros daqui. Se acontecer alguma coisa com ela lá, eu estou longe, não posso fazer nada. Alguma coisa de errado. O meu Senhor, quem me chamou, quem me salvou, ele nunca me abandona. Ele vê Deus como a fonte, o abrigo, o descanso, o conforto. E tudo isso no nível de um amor que nunca se apaga. Nunca. O amor eterno. Olha o que diz em Isaías 43. Com amor eterno eu te amei. Pronto. Pronto. A dona Vívia, minha esposa, ela comunicou comigo hoje falando sobre Israel. Israel está sendo atacado pelo Irã. E isso é uma ameaça para o mundo todo, né? Trazer uma terceira guerra mundial é daqui para ali. Ela falou, estou com medo. Mas por que temer? Maior o que está em nós do que os que está no mundo. E se chegarmos à hora de morrer, não vai chegar a hora de eu morrer? Vai. Ele nunca vai nos abandonar. Vamos para o segundo subponto aqui. Visto também na forma como a fé se renova para o viver. Observa o texto. Diz o quê? Confiarei e não temerei. Veja, confiarei e não temerei. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Olha a forma como você começa a ver a vida. Vamos lá. Vamos ver de 3 formas aqui. Primeiro, mostrando como é feito diante de Deus. Confiarei. Os irmãos sabem o que é confiar? Não é mera fé. Eu posso dizer, eu tenho fé. Mas a confiança é totalmente diferente. Aí está o Osmani dirigindo o carro dele pela rodovia e a Aparecida ao lado. E ela pode dizer, eu conheço meu marido. Eu sei que ele dirige bem, então vou descansar. Veja, irmãos, é chamado confiança. Eu não sei se os irmãos conheceram o João Bosco. Ele é o esposo da dona Ivani, que foi membro da igreja aqui, né? Quando ele viaja com a esposa, ele entrega o carro para ela e ele dorme, né? É difícil, né, para você que é acostumado a dirigir, deixar a esposa dirigindo e você dormindo. É que ele confia tanto nela, então pronto, ela vai fazer bem feito. Eu teria dificuldade. Mas nota, queridos irmãos, veja o que acontece. Ele expressa confiança, confiarei. Queridos, a maior dificuldade que nós temos por causa da nossa natureza carnal é confiar. É difícil. Descansar em Deus é um trabalho, é um projeto na nossa vida que requer absolutamente tudo de nós. Vamos lá. Segundo lugar, mostrando isso perante as circunstâncias. Como ele mostra?
Ele diz, não temerei. Os irmãos percebem agora? Não temerei. E agora? O que vamos fazer? Chega o momento da dificuldade, momento do terror, momento sem dinheiro, momento de doença, momento do abalo de uma nação financeiramente, e guerra, e morte, ameaça disso, ninguém confia mais em ninguém, você não confia nem no vizinho mais, e a coisa está desse jeito, o que você vai fazer? Ele diz, eu não temerei. E sabe o que ele faz? Ele expressa isso de que forma? Ele expressa num triunfante louvor. Ele agora abre a boca, eu não sei se ele cantou ou não, mas olha o louvor dele aí. Deus, o Senhor Deus, é a minha força, o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Olha que diferença na vida de um crente para o incrédulo. Olha a vida do incrédulo, irmãos. Eles vivem procurando meios de viver. Eles vivem procurando meios de trazer alegria. Eles vão para a cerveja, eles vão para sexo, eles vão para as amizades, eles vão para os parentes, eles correm de um lado para o outro, querem fazer um churrasco aqui, vão para o futebol, vão discutir, vão brincar, vão falar palavrões, e vão gritar, vão desrespeitar os outros. É o que está acontecendo mais e mais. Para eles isso é alegria, para o crente não. Deus se tornou a minha salvação e o meu cântico. Eu agora não cantarei mais para o diabo, eu não cantarei para o mundo mais, agora ele é meu cântico e ele sabe o que canta. E agora eu passarei para o último ponto. O último ponto, as maravilhas da salvação à disposição do povo de Deus. Vós, versículo 3, vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Os irmãos perceberam que de repente o texto deixou de ser uma oração para Deus falar? Até o versículo 2 é uma oração. Quando chega no versículo 3, já não é mais uma oração. É Deus falando com os salvos. É Deus falando com os eleitos dele no mundo inteiro. Vós tirareis com alegria a água da fonte da salvação. Vamos ver. A primeira lição que aparece aqui é que a fonte é transformada em fontes. Os irmãos entenderam agora? Os irmãos lembram quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana? Ela falou, quem beber dessa água aqui terá sede. Ele estava perto do poço. Ele estava lá na cisterna. A mulher veio pegar água. Ela ia levar a água lá para a cidade dela. Ia carregar na cabeça, igual os baianos fazem. Eu lembro minhas irmãs sempre carregando água na lata do rio para casa, né? E ainda conversando, né? E eu olhando para outra e rindo, e a lata d'água assim na cabeça. E então, queridos, quando Jesus falou para ela, quem beber dessa água terá sede. Aí ele usou aquela água para ilustrar a água que era ele. Mas quem beber da água que eu der. A Bíblia fala muito sobre isso. Oh, vós que tendes sede, vinde às águas. Impressionante. Irmãos, a Bíblia é um livro incrível, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é para quem tem sede. Se tiver um homem rico no deserto, carregando um saco de ouro, e com uma sede tremenda e não encontra água, ele jogaria aquele peso e diria, eu vou procurar água, senão eu vou morrer, porque adianta o ouro. Quando o homem está com sede de Deus, ele deixaria tudo para beber dessa água. E quando bebe,
o que acontece? Vós tirareis água das fontes da salvação. São várias. Será que Jesus é a fonte? Maria é a fonte? O Papa é? O pastor é? A Igreja Batista é? Várias fontes de salvação? Será que é isso? Eu fui em Jesus, mas já secou a fonte lá. Eu vim aqui na Igreja Católica e vou procurar em Maria. Será que aquele outro santo... Será que é isso? Não. Obviamente não. Nós não podemos mudar a mensagem. Só tem uma fonte de salvação. Só tem uma. E é Cristo. Quem nele crê, jamais terá sede. Pronto. Mas por que ele fala de fontes aqui? Eu vou mostrar a razão. Os irmãos agora podem lembrar, em João capítulo 7, ele diz que cada pessoa que crê, o coração dele formará uma fonte que jorra água da vida. Impressionante. Olha, queridos, Deus pega todos os salvos, todos os eleitos, e faz deles fontes para salvar? Será que Jailson, meu querido irmão, se tornou fonte de salvação? Não para salvar, mas uma fonte que canaliza a água que ele recebeu. Ele não tem sede mais, e ele tem da água para dar. Então o que ele faz? Os crentes são colocados no mundo para isso. Vamos ver aqui o que eu estou tentando passar para os irmãos. Vê. Mostra quão grandiosa e vasta é a salvação. Não é mera salvação, é uma maravilhosa salvação. É Deus falando, tem uma abundância de coisas para você aprender. Ele tem maravilhas, ele tem vida, ele tem segurança, ele tem alegria, ele tem prazer, ele tem felicidade, ele tem cântico. E você vê isso em quem? Nos salvos. Olha aquele ali, olha aqueles irmãos que estavam presos na Rússia. Olha aqueles irmãos sofrendo lá por causa dos comunistas. Sofrendo. Mas eles tinham uma alegria. Eles pegavam aquele pãozinho que dava, comia metade e passava para o outro irmão que estava com fome na outra cela. Vós tirareis água das fontes. Olha, meus irmãos, eu já contei para os irmãos de um navio de comunistas e uma moça crente sendo açoitada dentro. E o cara batia tanto nela e ela não revidava. Ele ficou tão impressionado com a atitude daquela moça que ele se converteu. Quando foi o navio passando perto dos Estados Unidos, ele conseguiu pular na água e se escapar. Vós tirareis águas das fontes da salvação. Os irmãos sabem que quase a gente não vê isso hoje. Cadê os crentes? Cadê? O mundo está debochando de Jesus para todo lado. Deboche, deboche. Até cantando as nossas músicas. Estão aí. Estão dizendo que nós temos louvores melhor do que os antepassados. Estão dizendo que os crentes do passado não sabiam louvar a Deus. Estão falando isso, irmãos. Estão dizendo essa igreja batista é morta nada. Procura um crente. Veja o que ele tem. Um verdadeiro crente. Eu me lembro do pastor João Sodberg, para mim um homem de Deus. Ele foi numa igreja e exigiu que aquele grupo de maloqueiro que estava ocupando a igreja lá, que era da missão dele, o templo, ele falou, eu quero que vocês saiam daqui. E alguém deles lá disse, o senhor não tem amor. Ele falou, me prove o que é o amor bíblico. Me prove. Irmãos, olha, enquanto o mundo agora está se despencando, mulheres rebeldes contra os maridos, filhos rebeldes contra os pais, maridos abandonando suas esposas, crianças jogadas, a coisa virou um terror no nosso país, irmãos. Mas procura o crente. Onde ele está? Veja o verdadeiro crente. Eu citei daquele homem
É bom lembrar certas ilustrações daquele médico crente que o vizinho dele, católico, não passava na calçada dele, não deixava que o crente passasse na calçada dele. Ele tinha que passar assim de lado e não andar na calçada do homem católico. Aquele homem adoeceu, foi para o hospital e sabe quem tratou dele? Aquele médico crente. Quando terminou o tratamento, que o homem estava recuperado, ele perguntou: quanto eu devo? Aquele crente disse ironicamente: eu só quero que você me deixe passar pela calçada da sua casa. Olha, irmãos, e tirareis a água das fontes da salvação. Vendo? Numa tribo de índio, eu não sei que lugar, se foi na África, uma família foi para evangelizar lá. E quando chegaram lá, a recepção foi que mataram o missionário com a flechada. Foi tristeza, foi. A família voltou para os Estados Unidos. Não demorou muito, a mulher do missionário com os filhos voltaram para a mesma tribo para evangelizar. Vós tirareis águas da fonte da salvação. Agora, eu tenho apenas duas coisinhas para falar e encerrarei. Em terceiro lugar, mostra as maravilhas da salvação nos salvos. E mostra como a vida cristã é abundante, com alegria. Com alegria. E sabe, queridos irmãos, o mundo não entende isso. O mundo pensa que a alegria é um culto pentecostal, que tem que fazer tudo ali para todo mundo se alegre, barulho, gritar, aleluia, glória a Deus e tal. Não, não. Alegria na Bíblia é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. A vida está ruim, tá? Alegrai-vos, alegrai-vos. Passa por cima da miséria do pecado. E alegre. Com alegria. E por fim, mostra como em Cristo a superabundância de provisão para os salvos. Tudo nele. Tirareis águas das fontes da salvação. Cristo em mim. Que alegria. Eu não estou sozinho. Ele habita em mim. Ele me protege. Ele é meu Senhor. Eu estou nele, seguro para sempre. Ele habita em mim. Quem vai me tocar? Quem vai me tirar? Quem vai me jogar no inferno? Mas seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. E esta mensagem é para os incrédulos. Oh, quantos pecadores tem hoje? Não vejo nenhum. Eu tenho pregado, aproveitando o embalo, pregado pelo YouTube, pregado no blog, pregado no Zap, pregado na página da igreja, na internet, no Facebook. Você não vê um pecador arrependido. Por quê? É culpa do mundo? Não. É culpa porque nós não estamos transbordando de Cristo. Nós não temos prazer por estar juntos, orando. Deus, volte para nós. Volte, Senhor. Tem misericórdia desse país. Tem misericórdia desse povo. Quantos anos estou aqui, irmãos, lutando em oração, chorando. Eu estou tão cheio de fraqueza que eu sou. Meus irmãos sabem a luta. Para quê? Deus nos deu um avivamento. Se não houver quebrantamento, se não houver uma intervenção tua, como é que os homens vão sair do buraco do pecado, do túmulo do pecado, para procurar Cristo? Ninguém. Mas ainda o convite é oficial. Vinde a mim, vinde pecadores, vinde arrependidos, vinde cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vamos ficar em pé.